Estamos de volta. O assunto de hoje é como montar uma equipe de sucesso no seu condomínio. No primeiro bloco falamos muito sobre alguns conceitos, direcionamentos. Se você não assistiu, volta e assista porque tem muita informação importante. E agora no segundo bloco a gente vai falar sobre a minha teoria de que a maioria dos síndicos estão contratando errado, se existe um perfil ideal e como motivar funcionário condominial. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são o especialista em departamento pessoal, recursos humanos, treinamento, Elvis Leal, professor da Gabor RH também, e o síndico profissional Emerson Santana. Eu disse o seguinte, terminei aqui o primeiro bloco dizendo que a minha teoria é que as pessoas, em geral, estão contratando errado, e aí, como eu falo em geral, também nas empresas, e os síndicos talvez mais ainda. Por quê? Eu quero pessoa com experiência. Eu quero pessoa com experiência. A experiência vem uma pessoa muitas vezes viciada, né? Exato. Numa conduta que não é a conduta que você quer, e para tirar vícios, você sabe quanto é difícil. E a gente se foca muito pouco no comportamental, no que é a pessoa, no que ela tem capacidade e na experiência, porque parece que a gente não quer trabalho de treinamento, de início. E quando eu falo a gente, mercado. Então, a maioria das pessoas contratam pessoas com experiência, já trabalharam e veem seus vícios e aí depois reclamam desses vícios. Não sei se você concorda, discorda, queria ouvir sua opinião. Eu concordo sim, Ricardo. O que acontece principalmente é que cada empresa tem a sua cultura. Quando você fala de condomínio, você também tem que entender que tem a cultura do condomínio, do síndico, daquele povoado, daquela população. Então, você tem que contratar uma pessoa alinhada o mais próximo possível da cultura que você exerce naquele condomínio. A parte técnica você vai treinar. Então, o zelador, se você precisa de um zelador que saiba manutenção, hidráulica, primeiros socorros, esse tipo de situação, você consegue melhorar ele. Agora, os comportamentos adequados, alinhados à sua cultura, né, que é flexibilidade, educação, respeito, cordialidade, isso são aspectos que, se você pegar um funcionário um pouco mais bruto, não são características dele. Então, neste ponto, ele pode ter 30 anos de experiência, mas você não vai conseguir mudar esses comportamentos. Então, você tem total razão e eu super concordo. A experiência que ele vai trazer é aquela que ele viveu nos condomínios onde ele passou. E ele, se ele lá era bruto, ele vai ser bruto aqui também. Emerson, você que é um síndico jovem, né? 35 anos. 35 anos, mas começou com praticamente 30, né? Com 29. 29. E às vezes a gente tem funcionário de condomínio com 50, 60, e aí você é um menino, né? E aí, não sei se você já passou por isso, mas tipo assim, menino, eu sei o que eu tô fazendo aqui, ó. Você vai dar um direcionamento e a pessoa se acha mais experiente, até é mais experiente, e não quer fazer do jeito. Como que, se você já viveu isso e como você lidou com isso? Sim, e eu enfrentei essas duas, na verdade, duas dificuldades. A primeira por conta da idade e a segunda porque nós procuramos implantar coisas que não são de condomínio. Então, eu tenho experiências na indústria, comércio, educação, e alguns processos que nós estudamos, nós procuramos trazer para o condomínio. E nós sofremos algumas resistências por conta dessa experiência, que é a experiência em quê? Em fazer o básico ou fazer o mal feito, né? Então é isso que a gente tem sempre que analisar. Então nós saímos desse eu sou experiente em fazer o que não é interessante, até chegar na contratação, sendo específico da parte administrativa interna, em que semana passada, por exemplo, eu recebi um feedback de uma das colaboradoras, talvez ali a mais nova, que eu tive que parar e analisar, que eu precisava sim melhorar em algumas coisas conforme as mudanças que eu tenho passado.
Então nós saímos de um cenário de alguém experiente que não queria me dar ouvidos Sim. para alguém que está chegando mais novo do que eu e que me deu um feedback que me fez acender o sinal de alerta em algumas situações pertinentes à condição dos condomínios. Então acredito que o mercado hoje ele exige tanto de nós que somos os administradores, né, quanto de quem está trabalhando conosco, essa dinâmica de ida e vinda e de feedbacks e do que eu tenho de experiência pode te agregar e o que você tem também agrega para mim nas minhas vivências. Concorda com o Emerson, discorda, concorda com o Elvis, discorda comigo, dê sua opinião, escreva, comente, compartilhe o nosso programa, curta, siga o nosso canal, vamos disseminar informação de qualidade e também estamos nas principais plataformas via podcast. Você pode ouvir correndo, no carro, bom, como você achar melhor. Agradecer também os patrocinadores, Síndico Legal, site voltado a leis e gestão condominial, Síndico 5 estrelas, certificação mais importante do segmento, Repinte, especialista em restauração predial e Gabor RH, o curso de síndico profissional mais reconhecido do Brasil. Elvis, mudou o perfil, né? Antigamente a gente tinha geralmente aquele zelador que era a mão na massa, Exato. Até muitas vezes não sabia ler e escrever direito. Exato. Tínhamos porteiros que ficavam com a janela aberta, conversando com todo mundo. Hoje, os prédios, as portarias fechadas, muitas vezes blindada, o gestor tendo que comandar, tem manutenção. E aí entra também um segundo ponto da pergunta, que é o que o Emerson trouxe, é a troca, né? O quanto a troca de essa permissão, essa forma de gestão de você trocar informações, possibilidades, também é motivadora para o funcionário. Ele não se sente castrado tendo que obedecer simplesmente o líder, no caso, o síndico. Exato. Eu falei um pouquinho no outro bloco sobre isso, né? Do funcionário se sentir parte, né? Para você integrar ele se sentir parte, é exatamente isso. Primeiro, ele tem que saber o que ele tem que fazer. Ele sabendo o que ele tem que fazer, você vai dar o acompanhamento, que é falar, olha, além de saber o que você tem que fazer, eu vou te falar onde você está indo bem e onde você está precisando melhorar. A partir desse ponto, eu vou treinar você naquilo que você precisa melhorar. E com tudo isso, ele se sente parte. Se sentiu parte, ele está motivado, está engajado. Agora, o perfil, de novo, do zelador, ele hoje tem o condomínios que tem 2 profissionais. Tem um zelador mão na massa e tem o gerente predial. Faz o trabalho mais administrativo, ajuda com orçamentos, e eles funcionam exatamente como um time. Enquanto o zelador está olhando a hidráulica, elétrica, o gestor predial ele está cuidando lá do orçamento, da equipe, um mais operacional, outro mais administrativo. Perfeito. E aí você tem um time que funciona perfeitamente, principalmente nos condomínios maiores, né? Hoje, condomínios clube, tem condomínios que demandam exatamente essa necessidade. O que o síndico não pode fazer é exigir do zelador mão na massa que ele faça o trabalho de gestor. Ele não vai conseguir. E vice-versa. E vice-versa, exatamente. Existe, eu já sei a sua resposta, mas vale a pena fazê-la publicamente. Existe um perfil ideal para cada função? Olha, eu recomendo sempre o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Se você tem dúvida, não importa a função, nós estamos falando de condomínio, mas pode ser qualquer outra função. Entra no site do Ministério do Trabalho, vê o CBO. O CBO foi elaborado por uma série de profissionais, psicólogos, profissionais de RH, engenheiros técnicos de segurança do trabalho. São pessoas especialistas que recomendam lá quais são as competências necessárias para cada cargo. Então lá você vai entender, se quer saber o zelador, lá vai estar escrito quais são as competências pessoais idealizadas para um zelador ideal para o seu condomínio. Quais são as competências técnicas? Qual é o grau de instrução? Qual é o nível de treinamento que ele deve ter? O que você deve exigir dele? Então tem um mapa completo ali para qualquer cargo. Então essa dica eu dou sempre em todas as minhas consultorias. Quando você precisa de mim ou quando você quer se virar sozinho, você consegue consultar o CBO e vai ter ali uma classificação enorme de todos os cargos existentes no Brasil. Agora uma pergunta que eu vou colocar o síndico contra a parede agora. O bicho vai pegar. Emerson, como motivar, manter um engajamento
dessa equipe? Olha, numa sociedade imediatista que nós estamos, né, principalmente pós-pandemia, então hoje a limpeza que foi executada de manhã, se foi sujo à tarde, a pessoa quer que na mesma hora seja limpo, e nós síndicos estamos sempre analisando retenção de custos, então a gente acaba tendo menos funcionários para uma limpeza full-time, ou a liberação que não foi feita de maneira prévia e o porteiro exerce a função dele e acaba sendo xingado pelo morador, e esse é o cenário que nós vivemos. O zelador que às vezes não tem condições técnicas de exercer ou de executar um reparo, e o morador quer aquilo, quer que o zelador faça, e ele vai xingar o zelador, e é essa a mão de obra que nós temos. Diante desse cenário, eu acredito que o colaborador ele precisa entender que o síndico sabe o porquê que ele está ali. Por isso da importância do CBO. Porque se o morador cobra algo do colaborador que não é para ele executar, e você valida isso, mesmo que esteja sob pressão, o colaborador no mínimo vai entender. Bom, aqui o síndico sabe o que tem que ser feito, e que se eu não fiz, ele vai, eu não digo passar um pano, mas ele vai Dar um suporte. dar um suporte, ele não vai me deixar na mão. Porque muitas das vezes, e raras vezes, mas a gente ouve, né? Eu caí nisso raras vezes, mas eu ouço muito. O condomínio perder bom funcionário, às vezes de 5, 6, 7 anos, por conta de um morador que chegou hoje e colocou em xeque esses anos de trabalho. Sim. Maltratou também. E o síndico, por pressão, às vezes a pressão política, a pressão de oposição, acaba deixando esse colaborador se perder, né? Ou pede a troca, ou pede a dispensa. Então o síndico ele tem que ter essa percepção de que o colaborador ele precisa se sentir acolhido, porque isso, além de segurança, vai complementar em cima do que o Elvis falou, ele vai se sentir parte do processo. Perfeito. E não apenas mais um que está lá para executar alguma coisa. Eu vou chamar um quadro que é Aplicando Advertência e eu já volto para as considerações finais de vocês. A advertência hoje vai para você que não consegue entender a importância que tem um funcionário condominial e a importância que tem treinar esse funcionário condominial. As empresas multinacionais fazem treinamentos constantes, geralmente cada 3 meses, de funcionários que têm faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Nós temos funcionários que normalmente não têm mais que a 8ª série ou que o 3º colegial. Eles são importantíssimos para a gente, porque muitas vezes eles estão liberando ou não a entrada de um possível bandido. O apertar do botão dele pode significar uma arma na cabeça de algum parente seu. E aí a gente não quer gastar R$2.000, R$3.000 a cada 3 meses ou a cada 6 meses para treinar esse profissional. Isso representa, dividindo por número de unidades, muitas vezes 10, 20, 30, R$40 por unidade. Vamos repensar. Esses funcionários são cruciais na nossa vida, na segurança não só patrimonial, como a segurança também no termos de saúde. A gente viu aí a questão da limpeza do Covid, conforto, valorização patrimonial. Então, vale a pena pensar, importantíssimo, fica a advertência. Emerson, muito obrigado pela sua participação, muito rica, e volte em breve. Eu que agradeço e sempre que precisar estou à disposição. Elvis, você sempre dando uma aula, como acompanha suas aulas na Gabor RH nos nossos cursos. Muito obrigado pela sua presença e sua brilhante participação. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Emerson. Eu queria fazer só mais um complemento. Fique à vontade. Para ficar claro para os síndicos. A regra é avaliação de desempenho, feedback, plano de desenvolvimento individual, direcionar o funcionário para aquilo que ele precisa melhorar. E não esqueçam da premiação. A reforma trabalhista em 2017 trouxe a possibilidade de você premiar em folha sem encargos trabalhistas. Então isso é muito importante. O funcionário também ele vê reconhecimento na premiação. Cria um plano de premiação semestral
e valoriza aquele funcionário pontual, assíduo, aquele que te entrega realmente um trabalho diferenciado. Você pode colocar isso em folha sem agregar 13º, férias, rescisão, não tem nenhum problema. Isso é ótimo, temos feito bastante nos condomínios e tem trazido ótimo resultado para todo mundo. Isso tem que ser constante, né? Não pode parar nunca. Constante, não pode parar nunca. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E você que está em casa, semana que vem teremos mais um programa com informações importantes sobre a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Vejo você semana que vem.